Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo. Bom, nesse vídeo nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro é a correção do primeiro vídeo e o segundo é sobre o evento do WhatsApp, que foi suspenso por 48 horas. Para a gente ganhar tempo e encurtar logo, eu vou direto ao assunto. Bom, a correção do primeiro vídeo é simples. Eu estava falando de sociedade brasileira e, por conta da nossa formação política, ou seja, a formação política da sociedade brasileira, eu acabei falando da democracia. Bom, a democracia, como eu tinha dito antes, muito ao contrário de ter surgido em Roma, ela surgiu na Grécia e surgiu no século IV a.C., correto? Num momento de muito descontentamento da população e uma sucessão de trocas no trono, etc. Mas a democracia também existiu em Roma e foi praticada em Roma, adotado do modelo grego, e por conta dessa adoção do modelo político, dos gregos, que a democracia sobreviveu no tempo. É lógico que por um período ela foi deixada de lado, porque nós tivemos um período histórico correspondente ao feudalismo, e posteriormente ela foi retomada novamente, já na época na época do desenvolvimento capitalista e já perto dos nossos tempos, com a industrialização. A democracia foi o sistema mais adequado para esse novo mercado que estava crescendo, que era, no caso, já perto do nosso tempo, a indústria, correto? Então, a democracia surgiu lá na Grécia. Bom, o outro assunto é sobre a suspensão do WhatsApp. Bom, o WhatsApp é uma ferramenta espetacular, é muito útil para muita gente e muita gente faz uso profissional dela, comercial, etc. E há pessoas que usam tão somente para recreação. O problema reside no seguinte: o WhatsApp foi solicitado pela Justiça para colaborar com a investigação, apenas fornecendo o sigilo que permite rastrear o cliente. Bom, por uma questão de ética, o WhatsApp preservou a identidade e os caminhos do seu cliente. Acontece que nesse caso, em particular, o cliente é um criminoso, e um criminoso de múltiplos crimes. Esteve envolvido com, segundo o que relata a imprensa, ele esteve envolvido com tráfico de drogas e tráfico de armas, esteve envolvido com assassinato, esteve envolvido com corrupção, enfim. O indivíduo é um ser muito perigoso. E como ele erroneamente foi solto por uma ação, uma medida de um desembargador, a justiça voltou atrás, mas era muito tarde e tornou-se necessário rastreá-lo. Então o WhatsApp, seguindo a sua conduta, a sua norma interna, a equipe do WhatsApp, ou seja, a empresa que está por trás do WhatsApp, ela se negou a colaborar, correto? O resultado disso, você aí do outro lado sabe muito bem, que foi a suspensão, correto? Agora, na nossa opinião, na opinião da sociedade organizada, o WhatsApp, ele tomou uma atitude até louvável, porque eles foram éticos, eles foram fiéis a seu cliente. No entanto, eles tomaram a atitude certa no momento errado, correto? E o nosso ponto de vista em relação a isso é que o WhatsApp, a equipe por trás do WhatsApp deveria
olhar com mais discernimento essa situação e entender que ela está dentro de um território que é gerenciado, gerido, comandado por uma estrutura. E essa estrutura, para comandar esse território, para fazê-lo funcionar bem, ela estabelece leis, normas, regras e etc. E tudo que está dentro desse território automaticamente está subordinado a essas leis, essas regras, essas normas. E com a equipe, com a empresa por trás do WhatsApp, não é diferente. Então, por essa razão, ela tinha a obrigação, sendo uma empresa de boa-fé pública, de seguir, de colaborar com a justiça, porque a pessoa em questão não é um cidadão de bem, é um indivíduo que abriu mão de ser um cidadão, se retirou propositalmente da sociedade para atacar essa mesma sociedade. Então ele abriu mão de ser um cidadão, correto? Quando ele se tornou bandido, ele automaticamente abriu mão de todos os direitos legais que um cidadão de bem goza para poder ser bandido. E por ser bandido, ele deve receber o tratamento correto, o tratamento que um bandido merece, que é ser procurado, julgado e preso, correto? Então, nesse sentido, a sociedade organizada se coloca totalmente contra a atitude desse grupo que gerencia o WhatsApp, né? Não condenando ele por ter sido fiel à sua ética. E nesse ponto nós parabenizamos, mas por não ter colaborado com a justiça e se esquecer de que está num país regido por leis, né, embora com autoridades falhas, ele deve, como uma empresa, como qualquer outra organização, tal qual é a sociedade organizada, deve seguir e observar as leis e colaborar com as autoridades, correto? Então, nesse sentido aí, ó, é nota 0 para o WhatsApp. E essa paralisação abriu um parêntese para nós nos observarmos e avaliarmos o que nós estamos fazendo com o uso do WhatsApp, porque já são muitas as histórias a respeito e nós vemos na televisão já que o WhatsApp ele está sendo usado como uma ferramenta e está originando uma série de tragédias, como casos de infidelidade, ameaças pelo WhatsApp. Até coisa de alguns meses atrás, uma mulher foi presa porque ela dava golpes pelo WhatsApp. E tirando esses criminosos e os infiéis, né, aqueles que não estão cometendo erro graves, né, estão errando na relação com a pessoa mais próxima, porque muitas pessoas estão deixando de se comunicar, filhos e pais estão deixando de ter mais relação estreita dentro de casa. Você que tem vizinhos, que tem seus filhos aí, você pode observar que muito do comportamento original das pessoas vem sumindo. Então, essa paralisação aí abriu um precedente para a gente reavaliar, entendeu? E a gente resgatar o bom e velho olho no olho, cara na cara, falar diretamente, ou seja, exercer a humanidade, né? E a sinceridade, porque é muito fácil você dizer não, se desfazer de um amigo, de um conhecido pelo WhatsApp, e não é tão fácil assim você fazer o mesmo cara a cara, correto? Então vamos exercitar a nossa humanidade aí, tá? E o posicionamento da sociedade organizada é esse, é contrário, é coisa errada e a qualquer cumplicidade com o que não é legal, correto? E da mesma maneira, o projeto Sociedade Organizada, ele visa formar uma sociedade harmônica, coesa, e por esse motivo mesmo, o projeto observa o bom comportamento dos indivíduos, e nós trabalharemos no sentido de colaborar para formar indivíduos que sejam éticos e mais humanos. Essa é a nossa missão. Valeu? Se você gostou, dá um joinha aí, entendeu? Deixa seu comentário que eu vou estar respondendo, e no próximo vídeo aí estaremos falando de democracia, ok? Muito obrigado, um abraço.